Segunda tentativa, vamos ver se agora vai rolar. Vamos tentar novamente. Começar a nossa live. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo te puxar agora. Você nem aparece pra mim. Paulo Bava, eu tô achando que você está sabotando essa live porque só para dificultar a minha vida. Vamos lá. Venha, Paulo Bava, apareça para mim. Isso é muito feio, sabotar a própria live. Isso vai ficar guardado na minha mente. Vamos ver. Apareça. Aguardando o professor Paulo Bava, que está, a meu ver, sabotando a própria live. Estou aqui conversando com ele para ver se rola. Continua aparecendo como... como se não pudesse aparecer aqui. Eu acho que deve ser alguma... Agora o Adriano também aparece como sem possibilidade de entrar na live. Engraçado, porque eu pensei que talvez fosse uma coisa de configuração. Ele entra, mas eu não consigo capturá-lo. E agora eu tô vendo a mesma mensagem de impossibilidade de entrar, de compartilhar comigo, tanto do Adriano quanto do Paulo Bava. Será que é uma questão de configuração ou da conexão de vocês? Como é que a gente faz isso? E agora, Adriano, ajuda a gente. Ah, tá. Só se for isso. Paulo Bava, se você tiver no computador, saia do computador e entre pelo seu celular. Deve ser isso, então. Você tá entrando pelo computador, Bava? Se você tiver pelo computador, vá pelo celular ou um tablet. Senão você não vai conseguir. Agora funciona. Agora nós sabemos o que aconteceu. Então estamos no aguardo do professor Paulo Bava. Vocês têm que entender que nós somos de uma geração que não compreende tão bem essas redes sociais. Nós somos da época do Orkut. Eu sei que isso denuncia a idade, eu nem deveria estar falando isso, mas nós somos essa geração de desbravadores da internet. Então, o Instagram ainda é uma coisa nova, né? Então, assim, pra mim, pro Leandro Duran, pro Paulo Bava, que nós somos da mesma geração de pesquisadores, então isso é meio recente, né? A gente vai aprendendo conforme a gente vai usando. É triste, mas é assim que acontecem as coisas. Isso vai acontecer com vocês no futuro, porque novas tecnologias virão e vocês também vão sofrer como a gente sofre, tá? Vocês estão rindo, eu tô vendo vocês rindo, mas tudo bem. E ele apareceu. Demorou, mas apareceu. A gente aprende. Aê! Olá, cá estou. Você fez de propósito para criar, né, aquela situação de espera, de mistério, né? Sempre uma figura enigmática. O suspense típico de Paulo Bava. De uma má novela das 9. Então, eu estava explicando para o pessoal que está, né, participando da live que
nós somos de uma outra geração, de desbravadores, mas da época do Orkut, e que essas novas redes sociais não são muito a nossa seara. Né? E daí a pessoa começou a rir, mas vai acontecer com eles também, porque daqui a uns 10, 20 anos vai aparecer coisa nova. Né? Inclusive, o Bruno estava rindo também, ó, eu tô de olho nele. Mas a nossa caligrafia, impecável. Top! Maravilhosa! Não tem para ninguém. Então, vamos começar. Olha, aquela situação, como eu te falei, a gente faz algo informal. Então, o que eu te peço, porque a live depois fica guardada lá no nosso canal do YouTube e também no nosso perfil do Instagram. Então, eu queria que primeiro você falasse um pouco, né, da sua formação, de quem você é, da tua carreira, né? Pinceladas, não é para fazer que nem o Zé, que fica 2 horas falando sobre ele mesmo. Depois a gente entra no tópico que é para falar do projeto Porto dos Franceses e falar de arqueologia costeira e subaquática, tá? Tá certo. Bom, no começo era escuridão e surgiu a... To make a long story short, eu fiz graduação em Ciências Sociais, né, na USP, isso no início dos anos 90, quando as ombreiras ainda eram apenas um passado pouco distante. E aí eu, no meio do curso, eu comecei a fazer estágio no Museu de Arqueologia, né? Entrei em uma bolsa de iniciação científica com arqueologia clássica, e assim fiquei por 2 anos, né? Aí depois eu fui me encaminhando para arqueologia brasileira e arqueologia histórica, com a professora Maria Cristina Mineiros Catamarca, né? Aí lá eu conheci o Gilson, né? Comecei a trabalhar com o Gilson Rambelli lá em Iguape e fui me aproximando da água. Antes eu não era tão afeito à água. E comecei a tomar contato com a área, a participar de escavações dele, na altura era o mestrado, né? E aí depois eu me encaminhei para o mestrado também, com uma fortificação que está, né, submersa, ou parte dela, em Cananéia, isso no litoral sul de São Paulo. Daí fiz o mestrado, continuei com a arqueologia histórica e a arqueologia subaquática, mas sempre tentando casar as duas e ainda mais me aproximando de uma arqueologia urbana, né? Então ficou uma coisa, fiquei nessa interface desde aquela época e assim estou até hoje. Aí depois fiz o doutorado, também em Cananéia, e também com a Catamarca, também no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né? E depois, isso em 2013, aí eu ingressei na UFES, né? Já como pesquisador e professor. Também trabalhei muito na área do contrato, né? Nesse ínterim, né? Trabalhei bastante com o Paulo Zanettini, depois já mais próximo mais próximo de entrar na UFES em 2013, aí saindo da área de arqueologia do contrato, né? Fiz o pós-doutorado com o Pedro Paulo Funari, né, na Unicamp. E sempre fiquei nessa área. Em termos de arqueologia pré-colonial, eu praticamente só atuei embaixo d'água, né? É isso, resumidamente. Não sei se precisa de algum complemento
Não, tá ótimo. É só realmente o É, pessoal ver como é que foi a tua trajetória e perceber como você é um homem multifacetado, né? Você trabalha nas interfaces, terrestre, aquático, urbana, mas você também tem um pezinho na pré-colonial de vez em quando. Você trabalhou tanto na academia quanto na preventiva, então é legal para as pessoas terem uma ideia de como foi. E também de alertar que a gente, né, fala, eu fiz mestrado na USP, depois eu fiz meu doutorado na USP, mas na nossa época era um dos pouquíssimos lugares que a gente poderia ter como opção para fazer pós-graduação, né? Só para colocar em contexto, né, os caminhos que a gente tinha naquela época e hoje em dia que nós temos uma série de programas de pós-graduação que as pessoas podem escolher, né? Então era é. um universo bem menor. E o detalhe é que assim não havia, ainda há pouco espaço para arqueologia de ambientes aquáticos, mas naquela época só havia o MAI USP e na verdade só havia a escatamáquia, né? Era mais restrito ainda. Antes a gente cabia num Fusca, agora a gente cabe numa Kombi. Já melhorou bastante. Houve uma melhora significativa, sem dúvida, Muito sem mais dúvida. espaço. Bom, então assim, a gente vamos entrar mais no tópico da live, então, né? Que eu acho que é legal falar primeiro, por exemplo, um pouco da arqueologia costeira e subaquática, né? Nas áreas de interseção e nas áreas de diferença, e depois a gente pode falar mais do projeto Porto dos Franceses. Ou não, você que sabe, aqui é liberado. Ah, sim, vamos fazer. Vamos numa coisa genérica. Eu só estou tentando. Eu não estava preparado para o celular. Eu estou tentando equilibrá-lo, porque os meus músculos atrofiados pandêmicos já estão reclamando de segurar o celular. Então, eu peço calma, um pouco de terremoto. Todo mundo Eu agora tô, ficando tontos, mas não tem problema, sempre acontece isso. Só que você tem que deixar o celular de outro jeito, senão você fica tombadinho. Agora você tem de cabeça é, pra baixo. é porque eu esqueci de carregar também, né? Então, peraí. Ah, eu devo. É, saudades do caderninho de anotações, né, minha filha? Pronto, olha lá, um Ficou, equilíbrio. ficou ótimo. Agora é só torcer para nenhum dos gatinhos pular, que eu já escutei uma delas miando. É só Elas estavam brigando aqui, uma caçando o fiozinho. viver com gatos é viver perigosamente, principalmente em momentos assim de apresentação online. Mas bora lá. Tá ótimo, tá? O enquadramento tá bom. Tomara que consiga carregar para você não sumir de repente. É muito simples a questão da arqueologia costeira. Né? Seria, vamos pensar assim, um subcampo dentro desse grande campo que é a arqueologia de ambientes aquáticos, que englobaria arqueologia naval, arqueologia marítima, a arqueologia subaquática, porque você vai começar a falar arqueologia marítima. Então como é que, com esse nome, como é que você vai estudar as zonas ribeirinhas? Dá para estudar, só o nome que não é adequado, né? Mas se o nome não é adequado, há uma questão relativa ao conceito. Então, que demonstra que a coisa começou restritiva, efetivamente. Que o mar era o maior interesse na aurora da disciplina. Então, vamos pensar no termo também, né? Englobar toda essa atividade voltada à vida sobre a água, né? A vida, ó, a vida, mas acho que Não, mas tudo a bem. vida que está. Pode acontecer do celular mudar, mas é para que a audiência fique, para o público ficar prestando atenção mesmo, que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Né? Mas É como voltando. você dorme. É.
E tudo isso é relativo à vida, à interação do ser humano com a água, né? Então é por isso que se pensou em designar assim, de arqueologia de ambientes aquáticos. A Aliás, eu questão da acho o arqueologia. nome, desculpa te interromper, não, só que ele é um nome que eu acho que é muito mais adequado, porque realmente, como você falou, primeiramente a gente tem a arqueologia marítima, né, que surge e com interesse bem específico, né? E daí a gente tem todo um outro âmbito, tem todo um outro universo de ambientes aquáticos que o pessoal tentou colocar ali dentro, encaixando, e não estava funcionando. Inclusive, a arqueologia costeira chega mais tarde, meio que, né, a reboque da arqueologia marítima. Então, eu acho que a designação que vocês usam, e eu falo vocês porque estou pensando no grupo que está mais conectado com o Gilson, mas que eu também faço parte, né? De trabalhar com a ideia de ambientes aquáticos, que é muito mais inclusiva, né? Sim, e mais inclusiva e mostra uma questão importante. Quando a gente vai abordar a arqueologia costeira, ou quando fala desses ambientes aquáticos, mostra-se que há a parte submersa e a parte emersa. Elas não estão dissociadas. Elas estão dissociadas na arqueologia por uma questão técnica, né? Para trabalhar fora d'água e dentro d'água há uma diferença fundamental, que é você precisa, dentro d'água, levar o seu estoque de ar, né? Ainda não inventaram como levar um lanchinho, mas aí a gente já vamos entrar em detalhes. Mas essa diferença, ela em dado momento, né, no momento que a gente constrói as interpretações, as abordagens de campo, o fazer efetivo da coisa, a gente tem que pensar que o que se começa dentro d'água, num ambiente costeiro, tem que ir para fora d'água também e vice-versa. Então, não importa que você não vá atuar nos dois ambientes ao mesmo tempo, mas tudo aquilo que você fizer tem que contemplar essa possibilidade. Então, de uma forma ilustrativa, você começa uma linha de sondagem fora d'água, você tem que pensar que ela, algum dia, ela vai entrar no ambiente submerso. E você tem que continuar essa linha. E depois a interpretação do sítio, a discussão sobre os acervos, sobre os processos de formação, tem que levar em conta esse estabelecimento em dois ambientes, né, em dois meios diferentes. É isso que fica patente na arqueologia costeira, e é uma coisa super interessante que vai congregar os arqueólogos subaquáticos e os arqueólogos que trabalham só em ambiente emerso. Sim, sem dúvida. Eu acho que é isso que é o mais importante, essa tomada de consciência de que a atividade humana, ela não para ali naquele limite, né, de quando a água começa, seja ela num rio, num lago, no mar. Então a gente tem que pensar que as pessoas estavam também, né, grande parte das atividades, principalmente pensando em populações ribeirinhas ou populações que estão costeiras, né, que elas estão desenvolvendo atividades ali naquele outro ambiente, aquele outro universo, e nós, enquanto arqueólogos, a gente também tem que pensar em maneiras de evitar, de simplesmente ignorar o que está ali, só porque é um pouco mais difícil ou exige da gente uma especialização para trabalhar naquele outro universo, né? Então, acho que isso que eu acredito que o grupo de trabalho, o grupo de pesquisa que tem você, o Gilson, o Leandro aqui no PROARC, né, em Sergipe, é interessante, é fascinante por conta disso, porque vocês permitem, então, essa conexão com os arqueólogos, né, com as equipes que são mais imersas, né,
E a gente consegue, então, fazer essa dobradinha de trabalhar, né, em ambos os campos. E eu acredito que o projeto Porto dos Franceses, eu acho que é um grande exemplo de como é que a gente pode ter equipes e pesquisadores com formações, né, mais imersas ou mais aquáticas se juntando e trabalhando em conjunto, né? Esse é o caso, esse é um caso bastante interessante, porque temos ali, né, temos a praia, mas tem o terraço praial, tem o canal e tem o mar aberto. Então são variações sobre os ambientes emersos e submersos, mas que têm formas de ocupação e uso diferentes, né? E essa junção entre quem trabalha em ambiente emerso e ambiente submerso, ela é absolutamente necessária nesse tipo de ambiente de interface, porque a gente pensa na água, a água de um fosso, de um castelo, por exemplo, é feita para separar, né? Mas a água, o oceano existente entre Brasil e Portugal, por exemplo, era uma via de comunicação, né? O Amazonas, muito mais do que uma fronteira, ele é uma autoestrada, né? Que conecta diversas populações e localidades ao longo de um território vastíssimo. E tem aquela sempre mencionada questão a arqueologia subaquática é mais cara. Não é bem assim. Não são coisas comparáveis diretamente. Se você tem esse ambiente de interface, na parte emersa, você vai encontrar um tipo de vestígio. Na parte submersa, você vai encontrar outro tipo de vestígio e, em certo sentido, muito melhor conservado. Então, se você for colocar na balança, se for uma questão puramente financeira, puramente do homos econômicos, a questão é assim, eu vou investir mais dentro d'água e eu vou obter mais resultados. Tem uma quantidade de material orgânico que você não consegue encontrar fora d'água, por exemplo. Então, quando você investe nessa arqueologia costeira, ela pode ter uma parte mais cara e uma parte mais barata, mas os resultados eles vão ser complementares e diferentes. Muitas vezes mais rico em um ambiente, mais rico em outra. O importante é ter a verba e gerenciar essa verba. É o que nos prejudica mais hoje em dia, né? Não termos verbas para pesquisa. É sempre importante salientar que há vários anos a pouca verba vem minguando ainda mais. E isso é que tem prejudicado as pesquisas. Mas, fechando esse parênteses, né, a gente vai acredito que a gente vai para a Praia do Francês, né? Eu não sei se está chovendo nessa época, mas o assunto é esse, né? Vamos para lá. Vamos para lá. Sim, está chovendo todo dia, pelo menos aqui em Aracaju. Então, acredito que para lá também nós estejamos com um céu encoberto, mas vamos para lá, que lá é lindo. É uma das praias mais bonitas que eu já visitei, é um lugar fascinante. E eu tenho só a agradecer você por ter pensado nesse projeto e me convidado para participar, porque toda vez que eu me sinto meio deprimida nesses momentos de quarentena, eu pego as minhas fotos da Praia do Francês para me animar. Ali é muito bonito. E começou, na verdade, eu mostrei a vocês, mas quem foi, quem despertou
esse interesse pela Praia do Francês, é sempre assim, né? São os habitantes locais e as pessoas que estão lá direto, né? São os mergulhadores que ficam lá o tempo inteiro, que têm acesso à área, e aí sempre houve havia esse comentário da existência de sítios subaquáticos extremamente interessantes lá. O próprio topônimo, né, Praia do Francês, que recentemente mudou, né, porque até, sei lá, 50 anos atrás, 60, até meados do século XX, era conhecido como Porto do Francês, né? Era um local já conhecido desde o século XVI, né, pelos europeus, ou até mesmo desde o século XV, e que antes disso, era ocupado há milhares de anos, né, só lembrando pelas populações originárias. Só para o pessoal que não conhece, nós estamos falando da Praia do Francês, que fica uns 20 minutos ao sul de Maceió, lá em Alagoas, porque eu esqueci de falar aonde que é. Desculpa. Sim, e no município de Marechal Deodoro, que era a antiga Alagoas do Sul, né? Foi a primeira capital da província das Alagoas. Uma cidade histórica importantíssima para a construção desse conhecimento sobre essa região, sobre o Nordeste, sobre a capitania de Pernambuco, né, até 1817. E esse local, a gente teve as primeiras informações a partir dos mergulhadores, em 2013, 2014, e nunca conseguiu ir lá. Depois, alunos do PROAC, né, se não me engano, era o Daniel Guzmão e o Luiz Felipe Santos, eles fizeram o primeiro mergulho lá, viram o potencial do sítio depositário, né, do canal da Praia do Francês, porque é importante frisar que quando a gente pensa na hora de mergulhar e fazer arqueologia subaquática, é comum pensar exclusivamente nos naufrágios. Né? Mas os naufrágios, eles formam apenas um dos tipos de sítio arqueológico submerso. Existem vários outros, e os mais comuns, na verdade, são os sítios depositários, que são os locais, principalmente onde as embarcações fundeavam ou ancoravam, e onde ocorria toda a vida a bordo, e esse lixo era jogado, o lixo que se produzia ali com a vida a bordo, né, com a faina e com a alimentação e tudo mais, ele era simplesmente descartado no mar. E no mar ele sumia, ele desaparecia e não tinha cheiro. Infelizmente isso ainda ocorre muito hoje, mas não seria para ocorrer. O que acontece é que esse lixo antigo, ele forma sítios arqueológicos que podem hoje em dia ser estudados e são muito importantes para a gente entender os modos de vida passados. É como se você fosse escavar o quintal de uma casa antiga. É um lixo doméstico, vamos dizer assim. Uma embarcação poderia até ser considerada uma unidade doméstica, dependendo do tipo da embarcação. E é muito frequente, né, a existência de embarcações pequenas e de propriedade de famílias, e trabalham um grupo muito, muito pequeno de pessoas com relacionamento familiares. Essas são mais comuns que as grandes embarcações, que os navios de cruzeiro, por exemplo. Então, esse tipo de sítio depositário, né, existem outros,
é muito importante para a gente entender esses hábitos dos embarcados. E mostrou-se, né, que haveria ali no canal do Francês, bem em frente, né, ao núcleo principal, haveria um sítio desse tipo. Quando nós fomos lá a primeira vez, né, em 2016, para ver como é que eram as condições, né, quando eu fui, e mais outros pesquisadores e discentes, né, viu-se que era um projeto bastante importante, era uma coisa bastante interessante a ser realizada, porque não era somente esse sítio submerso que existia. Ele era muito maior, né? O que a gente trabalhou posteriormente é um pequeno pedacinho desse sítio maior, que é uma vasta possibilidade de pesquisa. Aí a gente viu que havia outros sítios numa área de uns 4 quilômetros, 5 quilômetros. Né? Havia o chamado leprosário ou lazareto, né, que era uma construção de pedra do século XIX, que está numa área não ocupada no entorno no entorno do núcleo urbano lá da Praia do Francês. Havia o Sambaqui, né? Esses dois sítios já tinham sido cadastrados no IFAM. Havia o Sambaqui do Saco da Pedra, que estava a uns 3 quilômetros de distância, mais ao norte. E aí nós acabamos na prospecção, assim, no simples caminhar na praia, que essa já é uma prospecção frutífera e agradável, dependendo das condições de insolação, claro. Isso que eu ia falar, dependendo. Mas, no geral, no início da manhã, no final da tarde, super agradável. E com a maré adequada, né? Porque as condições de maré para você percorrer a praia, elas têm que ser, assim, percorrer a praia e identificar tanto vestígios arqueológicos na faixa de areia quanto na área de interface, né? Na área da pré-mar e da baixa-mar, né? Maré alta e maré baixa. É sempre interessante você ir na maré baixa, que aí amplia-se os horizontes. Depois, na hora de mergulhar, é outra história, a lógica das marés. Mas na praia é assim. E nessa prospecção casual, nós acabamos não exatamente descobrindo, porque elas já eram conhecidas, as pedreiras da Praia do Francês, o que elas são? São áreas de extração de rocha. A rocha foi extraída nos arrecifes, né, nos cordões rochosos que existem ali, que formam o canal, né, do Francês, que balizam o canal. Eles foram minerados desde o início da conquista, colonização europeia, né? Ou euro-africana, vamos dizer assim. Eles foram minerados, eles foram utilizados para as construções, tanto do lazareto, né, que tem lá na Praia do Francês mesmo, quanto na sede de Marechal Deodoro. E essa ampla área de mineração, né, ela tem quilômetros de extensão, a gente nota bem todos os negativos, né, de extração das rochas para a construção civil. Essa área, né, esse sítio arqueológico, a gente considerou um sítio arqueológico, porque sítios arqueológicos não são só feitos de fragmentos móveis, né, que, aliás, é uma questão muito importante na arqueologia. O conceito de sítio ou contexto arqueológico precisa ser discutido, Sim, inclusive para que... Desculpa te interromper, mas é justamente isso que eu ia falar, principalmente porque dentro
da arqueologia preventiva, por exemplo, do IFAM, se tem em cada, que eu saiba, pela minha experiência, né, dependendo do estado que você está, se usam conceitos diferentes do que é um sítio arqueológico, né, o que seria uma ocorrência arqueológica. E isso é um problema, se transforma num problema. Então seria importante que houvesse uma discussão sobre esses termos e, quem sabe, articular, né, algo que fosse um consenso entre os arqueólogos, né? Avançou-se um pouco nessa definição do que é, vamos dizer assim, juridicamente, sítio arqueológico ou não. O IFAM lançou uma portaria no novembro do ano passado sobre isso, o que já é uma baliza interessante. Mas a gente precisa discutir, talvez seja uma questão até mais no âmbito acadêmico, para que a gente consiga colocar depois para a sociedade formas de atuação sobre esses contextos arqueológicos. Que a ideia de sítio arqueológico é uma das possibilidades, né? O sítio arqueológico. Isso gera ônus à União. Essas são áreas que vão acabar sendo apropriadas pela União, os bens arqueológicos. Mas, em muitos casos, há evidências materiais que elas podem ser trabalhadas pela arqueologia, mas não são necessariamente sítios arqueológicos. Às vezes elas nem devem ser consideradas. Paulo, você congelou. O que consideramos arqueológico e como... Sou eu ou é você? Eu estou sentindo uns congelamentos. Sou eu, gente? Eu dei uma congelada, ou foi você que congelou? Então, agora que eu estou me perguntando se foi eu ou se foi você, porque você congelou para mim 2 vezes, deu uma parada e depois voltou. Só que eu não sei se o pessoal que está nos assistindo, quem que congelou? Foram os 2? Porque eu não sei agora o que aconteceu. Que é uma discussão interessante que eu queria que você... Quais seriam, então, esses bens arqueológicos que você acha que seria... então, foi você que congelou. Então, é melhor você retomar essa discussão, porque eu acho que é importante. Foi você que congelou. Você estava fazendo essa questão sobre sítios arqueológicos que, a partir do momento que eles são designados dessa forma, né, você tem essa ideia de que eles pertencem à União e que teriam, então, outras ocorrências arqueológicas que não seria tão interessante considerá-los assim. Então, se você pudesse falar um pouquinho de novo sobre isso. Vamos retomar depois essa, porque aí eu já estava criando um parênteses muito, sabe, assim, Constantinopla foi tomada, não. Meu Deus! Tá. A Pedreira era uma área de mineração, que é a Pedreira que vai ser o gancho para falar dos sítios e contextos arqueológicos. Boa. A Pedreira ela era utilizada para fornecer rochas para construção desde o início da ocupação da área. Ela foi trabalhada pela Cristiane Amarante, né, no doutorado dela. Ela, inclusive, já fez uma live a respeito e acho que proximamente a gente isso vai ser desenvolvido de outra forma, né? Eu falei rapidamente numa live do Coletivo Submerso, pausa para que todo mundo perceba o jabá, né? O Coletivo Submerso,
as nossas longas lives, né, sobre arqueologia de ambientes aquáticos. Então, essa área da pedreira já era conhecida, né, por outros pesquisadores, mas na arqueologia ainda não havia sido trabalhada. E ela começou a ser trabalhada aí. Mais ao norte dela é uma parte da pedreira, mas existe uma área específica onde a gente encontra vestígios das ferramentas utilizadas pelos pedreiros, pelos trabalhadores que extraíam as rochas de lá. Então, esse foi considerado um sítio específico. Tudo isso está descrito num relatório que está saindo do forno essa semana. Até o final de julho ele sai. Hora viva. E a gente achou melhor considerar um sítio arqueológico específico, isso porque existe indício de uma outra coisa que também não é muito apreciada, que são sítios arqueológicos que tratam do trabalho da gente simples, da coisa corriqueira, muitas vezes pessoas escravizadas, provavelmente ali naquele contexto, né? Então é bom da gente dar um destaque para esse espaço que é muito importante, ainda mais dentro do contexto que nós vivemos da discussão, né, da discussão sobre os nossos problemas estruturais, né? Racismo, xenofobia, patrimonialismo, corporativismo, e isso mina a estrutura do que poderia ser uma civilização brasileira. Então nós precisamos discutir a criação dos sítios arqueológicos não é algo determinado por lei ou por normativas apenas, mas é uma questão que envolve o contexto social no qual nós vivemos, né? Então, tem esse sítio, Oficina dos Pedreiros. Mais ao norte um pouco, existe um sítio cerâmico, né, que foi prospectado pelo Fernando Almeida, né, o Profer, com os seus alunos, em 2017, né, que a autorização de pesquisa para intervenções desse projeto vem em julho de 2017. Né? É um sítio decorrente da ocupação tupinambá, que apresenta na faixa de praia, no contato com Recife, grandes quantidades de material cerâmico, de fragmentos de grandes proporções, indicando que eram utensílios de grandes proporções, dando a entender que era um assentamento, uma ocupação tupinambá específica, coisa que precisa ser melhor discutida, precisamos avançar nas investigações e, eventualmente, pode ser pré-colonial, mas também um sítio de contato, uma interação entre franceses e indígenas, né? Porque houve ali uma exploração de pau-brasil bastante forte. Né? Eu acho que também havia mas isso também é uma especulação de longo tiro minha, uma exploração das pobrezinhas das tartarugas, né? Que a tartaruga servia para os mareantes, né, que comeram. Que era isso que eu ia comentar, porque é uma situação muito específica, porque você tem esses fragmentos de cerâmicas, brasiliames de grande porte, né, localizadas nessa faixa de areia, num local que você sabe que tinha esse aporte desses europeus. A gente também encontra muitos vestígios de tartaruga junto dessas, nesse local que você tem esse afloramento. Você tem, então, as vestígios de tartaruga com a cerâmica. Então, está tudo ali
imbrincado. Então, leva realmente a nossa mente a pensar nessas possibilidades e a especular. E a maneira como a gente resolve isso é pesquisando. Então, esse sítio, para quem não conhece, o nome dele é Cunhambebe. Ele está ainda sendo trabalhado, né? O Fernando Almeida, ele tem, acho que uma ou duas pessoas trabalhando com esse material lindíssimo, né? Só para mostrar que o que nós estamos apresentando aqui são pesquisas relativamente recentes, ou bem recentes, e que estão ainda nesse momento de gerar dados, né? Então, tudo pode mudar, né? Ou não. Ou não. E a gente tá. A gente leva bastante tempo também, porque não, são muitas atividades a serem desenvolvidas e ressalto que falta verba para botar mais bolsas aí para o alunato e se iniciando, né, nessa parte de... Dá para começar analisando os acervos, né? É um negócio muito importante e que demanda pouco deslocamento, ainda uma coisa que fica muito difícil. Então, com pouco dinheiro, que até o pouco dinheiro está faltando, com pouco dinheiro dá para se fazer coisas bastante interessantes. Então, a análise caminha lentamente, mas os resultados são muito bons, os que já existem, e promissores para o futuro, né? Esse é um sítio interessantíssimo, e mais ao norte tem, então, o Sambaqui do Porto da Pedra, que apresentou... É um negócio interessante que mostra que nem o acompanhamento do que acontece com o sítio, que é muito interessante com essas plataformas de geoprocessamento, de imageamento, né? Mostra uma evolução assim que a gente talvez não tivesse dado conta. Mas aí eu não vou entrar tanto na sua seara, né, do Sambaqui, porque introduzindo a questão, quem fez uma abordagem em 2017 dessa interface entre o Sambaqui e a zona úmida foi a professora Daniela Kotler, que agora está acima de mim no vídeo. Né? E ali eu acho que surgiram... A gente acabou correndo para fazer as coisas, porque a enxurrada estava destruindo, vamos dizer assim, o sítio do Sambaqui, tal como nós temos uma maior familiaridade com ele, e reelaborando esse sítio. É uma reelaboração violenta, mas é possível extrair informações. Só para Vai daí, professora. Só para dar uma contextualizada. Então, nós fomos visitar a região, né, com o professor Paulo, eu, o Leandro. Não é só eu e o Leandro aquela primeira vez? Acho que só, né? Ou foi o Fernando Acho que também? A Cristiane, a Lorena estava junto. Não, a primeira vez que eu fui era só a gente, eu acho. Bom, mas enfim, o Josué estava lá também. Né? E nós fomos, o Paulo me chamou, né, me atraindo com o Sambaqui. Nós fomos visitar então o Saco da Pedra, e é um sítio extremamente fascinante, né? Ele está entre a praia e aquele canal de saída de duas lagoas, né? A Mundaú e qual que é o nome da outra? Não lembro agora. Manguaba. Manguaba, isso, Manguaba. E esse sítio já tinha sido previamente trabalhado por uma arqueóloga de Alagoas, chamada Janane Fonseca Silva. E ela, muito
muito simpática, muito querida, nos ajudou. Ela foi encontrar com a gente, ela falou um pouquinho do sítio e estava realmente preocupada com a situação do sítio, porque ele, na verdade, é um sítio impactado por ambos lados, tanto terrestre quanto aquático, porque ele está dentro de uma área que agora virou um loteamento, então ele foi parcialmente, né, terraplanado até haver uma intervenção para, vamos dizer assim, a parada das obras desse loteamento, e ao mesmo tempo nós temos esse impacto do canal da água, uma parte que ainda a gente está trabalhando. Eu tenho um aluno agora de mestrado, o Eliezer Botelho, que acabou de entrou no passado no PROAR, que ele está trabalhando com essa questão do Saco da Pedra, para tentar entender esse movimento de retrabalhamento do sítio. O que nós temos? Nós temos, então, sazonalmente, né, uma mudança desse canal, e com isso a força da água, ou por conta de mais chuva, ou por mudanças antrópicas, a gente está trabalhando e vendo como é que quais são essas diferentes ações que ocorrem no sítio e que fazem, elas estão retrabalhando esse material. Então a gente tem, cada vez que nós vamos lá, cada ano que nós vamos visitar o Saco da Pedra, ele tem uma configuração distinta. E houve, na verdade, um momento, acho que foi em 2017, né, em que uma parte grande do sítio foi levada pela água, né? Então nós fomos em janeiro, quando a gente voltou em julho, uma parte do sítio não estava mais lá. Porém, né, e isso eu sempre vou pegar e falar que você nos salvou, quando a gente estava olhando para o sítio, super entristecida, porque assim, um perfil lindo tinha desaparecido, e eu assim, meu Deus, o sítio acabou e não sei o quê, e você assim, mas gente, olha para cá. E você estava virado, voltado para a água, né? Enquanto eu estava voltada para a terra, você voltou para onde havia, né, uma parte que era maré baixa também, de novo, ressaltando a importância de quando a gente for trabalhar da maré baixa para olhar. E você viu aquele artefato lindo, né, em concha, finalizado. Era um artefato retangular com um furo no meio, que eu nunca tinha visto, né? E quando a gente começa a andar ali na margem da maré baixa do sítio, nós começamos a encontrar uma miríade de material trabalhado. Então nós encontramos não só cerâmica, quanto artefatos líticos, machados, né, um monte de pilão. A gente encontrou material com chífero trabalhado também. Então, assim, nós temos uma riqueza de material numa área que eu não iria naturalmente olhar. Eu ia estar voltada para onde eu achava que o sítio estaria, que é na terra. E que nós temos no Saco da Pedra, nós tivemos uma oportunidade de trabalhar com todo esse material que estava exposto numa área grande, que se ele não tivesse sido tão impactado, dificilmente nós iríamos poder fazer essa exploração, né? E outra coisa que é interessante com relação ao Saco da Pedra é que nós temos ali indústrias cerâmicas que parecem indicar momentos diferentes de ocupação ou uma ocupação concomitante. Também, de novo, esse material ainda não está sendo trabalhado, né? O material cerâmico a gente vai começar a fazer esse trabalho mais aprofundado, mas num primeiro momento a gente tem ali indicações bem interessantes, talvez, de um contato de uma população mais voltada para o uso de recursos aquáticos, o que a gente chamaria de uma população sambaqueira, mas a gente também tem ali uma cerâmica tupi com indicações, né, G e tupi no mesmo lugar, o que é bem interessante, o que leva a gente a pensar, né, em possibilidades diferentes. Outra coisa que nós tivemos
Nós temos uma datação bem antiga para o Saco da Pedra, que foi feita pelo Surquio, né, no momento de passagem que ele fez por aquela região, de 2000 e alguma coisa. E a datação que foi feita dentro do âmbito do projeto do Porto dos Franceses, nós temos uma datação bem recente, né, muito próxima de... Você lembra quando foi? Agora eu estou em dúvida, acho que foi 300, 500... Eliezer, você Eu tá aí? lembro Fala, que conta pra gente qual é a data. Eliezer está assistindo. eu lembro, depois eu fiz as contas, aí eu falei, nossa, a ocupação do Sambaqui fica entre 1580 e 1640. Era uma ocupação, ele foi ocupado pela coroa espanhola, né? Era a União Ibérica, né? Exato. Para não ter dúvida. Mas você tinha de 300 anos. Então, assim, de novo, nós temos intenção de tentar datar mais alguma coisa do sítio, porque essas datas são bem interessantes, né, para a gente trabalhar realmente como é que foi a ocupação dessa região, né? Mas é um sítio absolutamente interessante do ponto de vista tanto de uma pessoa como eu que tem um conhecimento mais aprofundado dos sítios do sul, que são mais antigos e são de grande porte, e de repente nós temos aqui em Alagoas um sítio que pode ter tido duas ocupações ou uma só, ainda não sabemos. A ideia realmente com o mestrado do Eliezer é focar mais e tentar entender não só essa dinâmica recente da água que está levando parte do sítio, mas também de entender como é que esse sítio foi formado e ocupado, né? Mas, sem dúvida, eu acho que aqui ficou muito claro nesse trabalho dentro do projeto do francês, de como a gente tem que trabalhar juntos. E eu tenho ainda essa intenção de convencer o pessoal da subaquática de mergulhar ali e tentar achar esse material retrabalhado do Saco da Pedra. Não sei se eu vou conseguir convencer vocês, mas eu queria muito que vocês ajudassem nessa busca. Eu acho que vai ser uma tarefa hercúlea, né? Porque o lugar já mostra, ele está sendo assoreado de novo, então, aparentemente. Então, as áreas mergulháveis estariam mais distantes, o que seria interessante, porque a gente seria obrigado a conhecer um espaço maior desse Tambaqui, né? Eu acho tem que ser feito assim, tem que ser acompanhado a evolução do sítio, tentar, ele está o Sambaqui destruído, não, vamos ver o que tem lá, né? Vamos ver o que aparece. Acho que as possibilidades estão em aberto aí, é um negócio bem interessante de fazer. Eu acredito que os sambaquis, né, são os sítios privilegiados para a gente estudar realmente essa ocupação, o que aconteceu dentro e fora d'água de uma maneira contínua, né? Dos sítios mais interessantes que tem para fazer isso, né? Porque muitas vezes tem uma continuidade física, né? O sambaqui vai para debaixo d'água, né? Então, encosta na água, né? Às vezes ele vai para debaixo d'água. Sim. Eu acho que o Calipo é a primeira pessoa que trabalha de uma forma bem aprofundada sobre isso, e a gente tem, se não me engano, um sítio lá perto do Saco da Pedra, que a Dinani trabalhou no doutorado, que é bem isso, que ele continua dentro da água. Eu acho que nós temos a oportunidade mesmo de explorar. Né? Quem trabalha com as interfaces está mais que preparado para conseguir entender essas continuidades, né, dos sítios dentro da água. Né? Tanto fisicamente quanto não é claro, mas a gente sabe que as pessoas estavam ali. Né? Então, outra coisa que a sua fala me fez pensar é com relação ao que a gente considera
destruído, né? Esses sítios que, no primeiro momento, nós achamos, ele está destruído, não tem mais o que explorar. E depois a gente descobre que tem uma infinidade de material que pode ser, né, retirada desse sítio, informações